Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As impossibilidades resultam numa condição de você adorar. Como, por exemplo, Isaías levou a morte de Ezequias na ponta da língua. Quando Ezequias recebeu o recado, imediatamente ele virou o rosto para a parede. Aí vem a adoração. Peço, Senhor, que tenha misericórdia de mim, porque o Senhor tem visto que eu tenho andado diante de Ti corretamente. E chorou muitíssimo. É forma de adoração. Então, às vezes a gente dobra o joelho para orar ao Senhor e sempre vem aquelas mesmas palavras. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Eu te exalto. Na plataforma mais alta desse salão, dessa igreja, eu estou aqui de joelhos dobrados. Claro que é correto. Mas às vezes você repete tanto as mesmas palavras diante de Deus que às vezes isso acontece com qualquer pessoa. Você dá sono no seu joelho. Tem pessoa, eu já várias vezes dobrei o meu joelho para orar a Deus e simplesmente acordei alguns minutos depois de joelho na cama, né? Debruçado na cama. Então, quando você pega as impossibilidades para você fazer a sua adoração, aí o contexto muda. Porque você vem com palavras novas, com situações de frases novas na adoração. Como, por exemplo, um rapaz ontem disse numa entrevista que ele perdeu a fé em Deus, segundo ele, né, e virou ateu, de tanto estudar geografia da aeronáutica. Então, ele conhece tudo sobre planetas, sobre o universo, sobre galáxia, buraco negro. Só que, dentro das colocações dele, ele disse, olha, para ir para Marte, tem que esperar 2 anos, porque só de 2 anos, de 2 em 2 anos, é que vem uma janela que possibilita entrar qualquer nave lá em Marte. Se não tiver essa janela, não vai haver possibilidade. Aí ele não entendeu que o homem é limitado. E na impossibilidade, no limite do homem, Deus chega com o passo à frente. Ou seja, Deus, ele não há limite. Para Deus, ele chega a qualquer hora, aonde ele quer, da forma que ele quer, porque Jesus apareceu aos discípulos de portas fechadas. Então, não há não há impossibilidade para Deus. Aí ele veio a adorar a Deus, não que ele assumisse, mas foi uma forma que ele deixou muito claro na entrevista dele, que o homem já é limitado. Ele tem que esperar de 2 em 2 anos para essa janela, ou seja, essa possibilidade abrir em Marte para entrar uma sonda. E Deus não precisa disso. Então, já aí você entra com adoração, reconhecendo que para Deus não há impossibilidade. Então, Ezequias, diante da sentença de morte, ele adorou a Deus. Então, dentro de uma doença, por exemplo, às vezes a pessoa está com câncer e o médico diz, olha, você tem tantos meses de vida. Aí ela simplesmente vai numa igrejinha, uma porta bem simples, bem popular. E lá um missionário, uma missionária, também muito simples, determina a cura dela, faz uma oração com muita fé e a oração da fé cura o enfermo. E quando ela volta para o médico vai dizer, a senhora está curada. Ou seja, aí é uma forma de adoração também. Ou seja, nas impossibilidades do homem, é a forma que a gente encontra para adorar a Deus. Louvado seja Deus. Então, às vezes, existe essas
reuniões astronômicas com muita gente. E lá as pessoas vão com sua fé. E lá Deus cura de todas as suas impossibilidades que o médico já... A mulher hemorrágica, por exemplo, ela ficou quebrada, ela ficou falida, sem dinheiro nenhum. Mas quando ela encontrou o Senhor Jesus Cristo, ela disse: se eu tocar a veste desse homem, somente tocar, eu serei curada. Ou seja, todas as impossibilidades cercavam ela. Ela já estava enganada, era 12 anos de sofrimento. Mas ali, pela fé dela, quando ela tocou, ela foi curada. Então, são formas de adoração. Então, dentro do seu contexto de oração, você tem que trazer para sua mente todas as possibilidades que você encontra, que para o homem era impossível, mas para Deus não é possível. E quando você traz a sua mente, você cita isso na boca, no áudio da sua boca, você está adorando a Deus. E você corre menos risco de você ficar repetindo sempre as mesmas palavras, repetindo sempre as mesmas orações, que dá sono. Já até automático. Quando você começa a orar, simplesmente a própria boca já libera já aquelas palavras: oh meu Deus, eu te amo, Senhor, eu te adoro, você é o meu baluarte, é não sei o que. Tá certo. Daí a pouco, na próxima oração, em outra etapa, você repete a mesma coisa e você percebe que não há inovação na oração de adoração. Então, você tem que ler a Bíblia e trazer para sua mente todos os acontecimentos que para o homem foi impossibilitado de resolver, e Deus chegou, resolveu, e o homem saiu muito feliz. E aí, quando você traz esse contexto da Bíblia e você cita, você está adorando a Deus, porque adorar a Deus simplesmente não é só com palavras, mas quando você obedece a Deus, é uma forma de adoração. Então, fica aqui essa dica. Quando você dobrar o joelho para adorar ao Senhor, lembre-se daqueles fatos, daqueles casos que para o homem, casos recentes, casos documentados na Bíblia, que para o homem era impossível. Mas para Deus, Deus veio, desceu por Jesus Cristo e ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro. Então, quando você lembra desses casos e cita na oração, você está adorando a Deus, Deus está ouvindo você. Então, tá aqui uma dica para você adorar a Deus de forma melhor, sem sentir sono e sem dormir no joelho. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.